Olá a todos. Esse é um trabalho realizado por mim, Felipe, e pelo Ângelo. O tema que nós estamos abordando aqui é a tipologia dos saberes docentes e o nosso autor em questão é o Maurice Tardif. Então, a obra de Tardif que nós iremos trabalhar aqui nesta apresentação se trata do livro Saberes Docentes e Formação Profissional. Esse livro dele procura responder então algumas perguntas em relação a esses conhecimentos docentes. Do tipo quais são utilizados na sala de aula, como eles são adquiridos, quais são as relações com outros conhecimentos e como eles podem ser também aprimorados ao decorrer da carreira do professor. Essa obra ela é um resumo de diversos trabalhos de Tardif, levando em conta seus estudos e resultados obtidos juntamente com outros profissionais da área da educação. Um pouco sobre o autor. Maurice Tardif, ele é um pesquisador canadense, ele trabalha na Universidade de Montreal e lá ele dirige um dos mais importantes centros de pesquisa canadense sobre profissão docente. Ele tem formação em filosofia e sociologia, dedicando a maioria de seus trabalhos à profissão docente. Ele é membro de diversas associações no Brasil, participando de atividades e debates. Alguns de seus trabalhos publicados são o trabalho docente do cotidiano, formação de professores e contextos sociais, a profissão docente, história, sistema e estrutura. E as suas pesquisas elas são voltadas para a evolução e a situação da profissão docente, além de também trabalhar a formação de professores e os conhecimentos de base da docência. Então, voltando ao livro agora, ele possui 8 ensaios do autor que trazem discussões sobre o ensino, sobre os conhecimentos docentes e sobre como o professor lida com esses saberes. Tardif, ele diz então, que o saber do docente ele está relacionado com a pessoa, a sua identidade, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com a sua relação com alunos e com os demais atores escolares. Ele coloca então que não tem como se estudar os saberes das profissões de uma maneira isolada. Ele coloca que tudo isso deve ser estudado de maneira em conjunto. E então, dessa forma, ele aponta diversos argumentos de como esse saber docente se articula com o social e individual e para isso ele vai criar 2 conceitos fundamentais que ele procura querer distância, pois ele considera inadequado. Então, o primeiro conceito que Tardif apresenta é o mentalismo, que ele coloca que é uma maneira de reduzir o saber a processos mentais, cuja única base seria a atividade cognitiva do indivíduo. Ele fala então que é uma forma subjetiva de que coloca o saber apenas em atividades mentais. Ele comenta então que desde a queda do behaviorismo, essa é a forma que impera dentro dos modelos educacionais atuais. As suas variantes, ele exemplifica algumas que utilizam esse conceito, seria então o construtivismo, o socioconstrutivismo radical, a teoria do processamento de informação, entre outros. Tardif então ele refuta o mentalismo, porque ele alega que o saber ele também vai ter uma parte social. Ele não pode ser simplesmente um saber focado no indivíduo e em atividades mentais. Ele diz que o professor ele também consegue adquirir o saber docente interagindo com outras pessoas, com outros agentes, né? Por exemplo, a interação do professor com o aluno, a interação do professor com outro professor, todas essas relações que o professor tem na sua vida social, no seu meio, até nas relações também até familiares e outras experiências também, com professores da sua infância, por exemplo, tudo isso é capaz de contribuir para o saber docente de um professor. Por isso, então, ele refuta o mentalismo.
Outro conceito que Tardif apresenta é o sociologismo, que ele coloca que é um conceito que seria a eliminação da contribuição dos atores envolvidos na construção do saber docente, tratando os atores, né, os professores, como uma produção social em si mesmos e por si mesmos. Ele afirma que, se levado ao extremo, o sociologismo ele pode transformar os professores em simples fantoches, porque não importaria os professores saberem dizer coisas relacionadas ao seu trabalho, e porque a luz do conhecimento docente estaria nas pesquisas sociais, onde os sociólogos já possuem todo o domínio do saber. Então Tardif ele condena esse conceito fundamental, porque ele deixa claro no livro que o saber docente ele depende dos professores na prática profissional. Porém, ele concorda que o conhecimento, o saber docente, ele se assenta principalmente na ideia social. Ele coloca então que o saber docente é social. E ele vai então levantar algumas ideias para exemplificar esse pensar dele. Então ele diz que o saber é social porque ele é partilhado por um grupo de agentes, no caso os professores, né? Ele tem um objetivo social, porque o professor ele trabalha com sujeitos em função de um projeto, que seria, no caso, ou seja, a transformação dos alunos, educar eles e instruí-los, né? Ele também fala que o saber ele é social porque porque ele é temporal, ou seja, ele não é algo ele é algo que vai mudando conforme o contexto histórico de uma sociedade, da cultura e dos poderes, das hierarquias da educação formal e da educação informal. Então é algo que evolui com o tempo e com as mudanças sociais de uma época. Ele também coloca que o saber ele é social porque ele é adquirido e aprimorado no contexto profissional do docente, ou seja, conforme o professor vai dando as suas aulas, trabalhando, né, ele vai corrigindo o que ele vê de errado na sua atuação e tentando melhorar isso. Ou seja, dessa forma ele vai aprimorando então o saber docente dele. E um outro ponto também é porque o saber ele repousa em um sistema que visa garantir a legitimidade da orientação da sua aplicação. No caso, seria então as universidades, uma administração escolar, sindicatos, o MEC. Vindo de encontro com o que o Felipe acabou de falar, a gente tem a temática de experiências e da temporalidade do saber. Na verdade, isso é um entendimento que se diz que a própria profissão, no nosso caso, né, o ser professor, tem como um subproduto uma modificação da nossa própria identidade como professor. Então a gente traz essa citação que diz que trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas alguma coisa de si mesmo consigo mesmo. Então, o que a gente pode tirar disso, né? É que o ato de dar aula ou de ser um professor não é somente dar aula, mas sim entender como você se porta como um professor, como suas metodologias afetam a sua turma e o que você pode fazer com esses saberes que você está tendo para modificar a sua futura identidade docente ou suas futuras metodologias. E isso também entra muito de encontro quando a gente fala com a necessidade do mundo acadêmico entender a aplicação do conhecimento. Porque ao momento que a gente vai para a aplicação, né? Ou quando a gente vai para uma sala de aula, por exemplo, no estágio, ou quando a gente vai fazer um estudo direcionado com professores que já dão aula, a gente pode identificar algumas metodologias, alguns conhecimentos, alguns saberes que já podem ser introduzidos durante a formação do discente, né, nas aulas. Então, essa questão da temporalidade do saber e das experiências que o professor tem é muito importante
dentro da perspectiva do Tardif, que ele acha que toda essa transformação que o professor tem após a sua formação é tão importante quanto a formação anterior dele. E de encontro com isso, o Tardif diz que o saber docente é um saber plural. Ele conceitua, né, que esse saber é uma amálgama de outros saberes que trabalham juntos em função de ser professor, né? E ele conceitua alguns saberes como o saber da formação profissional, que são saberes que são adquiridos das ciências da educação e da ideologia pedagógica, que são aqueles saberes que, na verdade, a gente tem, né, recebe das instituições de formação de professores, que pode ser tanto escolas normais como faculdades de ciência da educação, de pedagogia, licenciaturas, enfim. E nelas a gente vai aprender saberes, mas a gente vai também produzir conhecimentos e descobrir como a gente pode aplicá-los à prática docente. Os outros tipos de saberes que o Tardif conceitua são saberes disciplinares. Esses saberes eles estão de acordo com o conhecimento sobre a matéria que nós iremos trabalhar, né? Então, a gente precisa saber sobre a química, então a gente vai ter saber disciplinar sobre química, entendeu? Então, por exemplo, professores de história, literatura, enfim. O terceiro tipo de saber que ele conceitua são os saberes curriculares, que vêm de uma ideia de conhecer os trabalhos dentro da escola, como, por exemplo, as regras que a escola tem, quais são os saberes sociais que a gente tem que utilizar dentro das escolas, quais são as ementas, como a gente vai trabalhar um conteúdo. Então, tudo isso está dentro da ideia de saberes curriculares. E, por fim, são os saberes experienciais, que, na verdade, isso seria uma gama de saberes, né, que são os que provêm dentro da própria ideia de ser professor. Conforme você vai no tempo, né, você vai trabalhando como professor, você vai desenvolvendo metodologias, como já foi dito anteriormente. Então, esses saberes experienciais também estão dentro do saber docente. E todos eles formam os saberes docentes. Então, a partir da formalização dos saberes docentes, o quadro aqui traz os saberes que os professores utilizam durante as suas ações docentes, né? Dividido entre os saberes que esses professores possuem, as fontes sociais que eles tiveram a aquisição desses saberes e os modos da integração, de como eles chegaram à aquisição desses saberes, né? Então, por exemplo, saberes pessoais do professor, né? Que só cada professor possui. Provém da família, do ambiente de vida, da educação, entre outros. E ele é integrado pela história de vida e pela socialização primária, através de socialização de fatos com outras pessoas, por exemplo. Daí a gente tem os saberes provenientes da formação escolar anterior, que a fonte social seria a escola primária, secundária e outros tipos de estudos. E a gente vê a integração pela formação e pela associação pré-profissionais, ou seja, você vê um professor, você está em contato com o ambiente escolar, né? Em seguida, temos os saberes provenientes da formação profissional para o magistério, que vem de fonte social. Os estabelecimentos, né, de formação dos professores, os nossos estágios, os cursos de reciclagem que acontecem, os cursos continuados, os modos de integração que a gente tem pela formação, né, já dita, pela socialização dos profissionais, das instituições de formação dos professores, e a gente também pode adicionar pelos profissionais dentro das escolas, no caso dos estágios, né. Em seguida, temos os saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho, ou seja, aqueles que o professor, durante sua experiência como docente, vai entrar em contato, né? Então, as fontes de aquisição, a utilização das ferramentas dos professores, os livros, os programas, os cadernos de exercícios, as fichas, tanto a confecção de ementas, entre outras, e os modos de integração pela utilização dessas ferramentas, né? E a adaptação dessas ferramentas para as tarefas. E por último, nós temos os saberes provenientes da própria experiência da profissão, na sala de aula e dentro da escola. Então, as fontes de aquisição são a prática do ofício na escola e na sala de aula, e os modos de integração pela prática, literalmente, né? Então, Tardif fala que esse saber profissional está, de um certo modo, na confluência dessas várias fontes de saber da história de vida individual, da sociedade e de outros atores educativos, como, por exemplo, coordenadores, diretores, entre outros. E ele ainda diz que a ferramenta, né, ele diz que, na verdade, saberes profissionais são como uma ferramenta sincrética, ou seja,
cada saber que você tem é uma ferramenta que permite chegar na atuação docente, uma atuação profissional eficiente dentro da docência. Então, seria como mais ou menos um carpinteiro que possui diversas ferramentas para entalhar uma certa madeira. Então, o professor ele vai ter vários saberes para poder fazer a prática docente. Então, todas essas ideias que Tardif trabalha chegam na conclusão que a docência é uma profissão de interações sociais, desde o seu princípio, né? Então, para Tardif, né, o professor ele vai dominando progressivamente, ou seja, ele vai se adaptando, ele vai angariando dados, ele vai angariando experiências ao decorrer da vida dele. E essas experiências, principalmente ele traz ali as experiências familiares, escolares, que acontecem antes da formação docente, ou seja, nos tempos antes da sua formação profissional, tem impacto grande no modo como ele irá atuar. A gente vê isso como, por exemplo, relatos de alunos que falam que viram o professor fazer uma determinada metodologia, falam que não gostam da metodologia e com isso eles decidem não aplicá-la durante a sua vida como professor. Então, a gente tem que essas crenças, né, essas representações do que é ser professor, elas são construídas antes mesmo da formação docente. Porém, Tardif também diz que o professor ele tem que ser reflexivo, ou seja, ele tem que usar todas essas bagagens, essas experiências que ele possui para refletir sobre os saberes que ele possui, sobre as atitudes que ele faz, para poder aprimorar e sempre estar em um desenvolvimento, né? Sempre em construção, porém sempre se edificando para procurar uma eficiência melhor, né? Um trabalho mais completo. Então, baseado em tudo que a gente viu sobre o autor, sobre todas as definições que o autor trouxe sobre saberes docentes, a gente pode ver que por mais que a obra conceitue as duas perspectivas que a gente tenta se distanciar lá no início da nossa apresentação, do mentalismo e do sociologismo, a gente vê que as próprias visões que o Tardif tem, elas têm uma carga social mais presente. Isso, claro, não é um problema, mas é assim, a visão do autor, que traz que, por mais que a gente tenha todos os conhecimentos que o profissional deve ter para ser formado como um professor, todos os aspectos sociais que estão aliados à profissão docente, eles são impactantes, eles estão ali, né? Querendo ou não, o professor ele não é um ser perfeito, ele tem toda a questão social atrelada a ele, todos os seus problemas, todas as suas realidades que estão ali presentes no seu dia a dia. Logo, tudo isso não deve ser uma questão de limitação do professor, mas sim dados e conhecimentos que aquele professor tem para poder analisar a sua própria função como docente dentro de uma sala de aula e fora dela também, né? Outra coisa que é interessante que Tardif traz, né, que a gente vê, é essa ideia holística, de ver que todos esses saberes, tanto os formais quanto os informais, os que vêm de fora ou dentro da formação docente, antes dele mesmo escolher ser professor, toda essa visão dele como um sistema que não é simples de ser descrito é muito interessante. E aquela visão, né, de um sincretismo, de você ter todas aquelas pequenas coisas que o professor aprende como ferramentas que ele pode usar, é realmente o que um professor faz. Um professor ele tem que ter toda essa adaptabilidade aos problemas que vão seguir, né, na função dele. E outra coisa que aparece também na ideia do Tardif, que vem com essa questão sociológica, é da importância da gente socializar nossas experiências, né? Isso vai muito de encontro com o que a gente tem, como por exemplo, com disciplina de estágio, os projetos como por exemplo PIBID, que trazem essa ideia da gente socializar todas as experiências que a gente tem com a educação para buscar melhorar a educação em si. Então, acho que Tardif ele tem, nós achamos, né, que Tardif tem uma visão muito completa no sentido de que ele tenta não descartar as experiências individuais do professor e também as experiências sociais que aquele professor tem para conceituar a profissão docente e os saberes que o docente tem. Bom, a gente agradece a presença de vocês aqui e é isso.